Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. De facto, um ano agora depois da tomada de posse do Governo é o momento de olharmos para a execução do plano de assistência com todo o rigor e perceber que a visão ou o ponto de vista que nós temos sobre o programa de assistência financeiro, naturalmente que condiciona toda a nossa análise sobre a realidade do país. Nós consideramos que o programa de assistência financeira é um programa que permite ao país e de alguma forma ao setor público e ao Governo comprar tempo. Comprar um tempo que permita que haja um ajustamento da estrutura da despesa pública e do endividamento e da dívida pública para níveis que sejam confortáveis para o país. O que aconteceria sem este programa há um ano atrás seria a falência do Estado português, com uma realidade e um ajustamento muito mais difícil e muito mais gravoso para os portugueses, para as famílias e para as empresas. É evidente que as visões sobre isso são dispares. Há quem chama ao programa de assistência um pacto de agressão, quem ignora que... muito bem, e é evidente que o fazem, fazendo de conta que um ajustamento para 0% do déficit, desde que assinámos este mesmo memorando de entendimento por falta de financiamento do Estado português, seria ainda mais agressivo para os portugueses e para as famílias. Aliás, nós poderíamos ter dúvida se o PCP falava mesmo de default, mas ontem o líder parlamentar do PCP respondeu ao Governo que estava mesmo a falar de uma renegociação unilateral das condições da dívida, do pagamento da dívida pública e não de uma negociação, passo plenário, negociada com os credores. Quando foi apontado como um exemplo de que mesmo a negociação que é feita com os credores, como o caso da Grécia, como se viu, o haircut da Grécia não produziu os efeitos que tantas vezes são afirmados como efeitos positivos desse tipo de políticas. Portanto, o default da dívida pública portuguesa e a falência do Estado português seriam, em teoria, uma alternativa viável, uma alternativa política legítima, mas julgamos nós, se pensarmos do ano de cerca de 10% de déficit que tivemos no ano de pedida de assistência, mais de 16 mil milhões de euros, passar para zero o endividamento do Estado português, poderemos olhar para as medidas atuais e multiplicá-las por vários fatores para tentar perceber qual é que seria a consequência desse tipo de políticas e de pseudo-alternativas para a situação do Estado português. Aquilo que vimos do lado do Partido Socialista é que o memorando é uma espécie de empecilho que, à primeira oportunidade, é para alargar, dilatar, arranjar outras formas de manter a dívida pública alta, sejam as eurobonds, sejam a renegociação dos prazos, seja a dilatação dos prazos do memorando, e de alguma maneira percebe-se, porque as contas públicas equilibradas são, pelos vistos, para o Partido Socialista, uma circunstância e não aquilo que se quer de um Estado como aquele que nós visualizamos, de um Estado equilibrado que viva de acordo com as circunstâncias do país. Mas é preciso dizê-lo, a crise que vivemos não é a crise atual, a recessão atual, não é uma consequência da austeridade e não é uma consequência do memorando de entendimento, é uma consequência do endividamento passado e dos déficits altos. O endividamento passado e os déficits altos trouxeram o país para uma situação em que uma dívida impagável leva inevitavelmente a uma recessão. E aquilo que começamos por dizer é exatamente que o memorando nos permite comprar algum tempo, fazer o reajustamento com mais tempo do que aquilo que as nossas circunstâncias em condições normais ditariam, e é por isso que entre um ajustamento com déficit zero já, como parece que o Bloco de Esquerda e o PCP defendem, ou uma eternização do programa de ajustamento para que nos continuemos a financiar sempre de forma barata, mas manter as dívidas altas, nós defendemos o ajustamento gradual que o memorando de entendimento significa. A recessão, como já se disse, é inevitável face às políticas passadas. Os endividamentos são sempre o adiar de impostos e o adiar de idas ao mercado. E, como o Sr. Ministro bem sabe, o nosso horizonte, em todo caso, é o horizonte de terminar o programa de ajustamento e ter um país em que o Estado vive
consequentemente com as possibilidades do país. É verdade, como muitas vezes se diz, que os portugueses não viveram acima das suas possibilidades. Isso é, nós acreditamos nisso também. Mas é verdade também que o Estado viveu acima das possibilidades dos portugueses. Déficit de 5, 6, 7, 8, até 10% geraram esta dívida. E o que nós precisamos, no entanto, saber, Sr. Ministro, é se, passado este tempo de ultrapassagem desta realidade, no pós-Troika e no pós-memorando, podemos contar ou não com uma grande reforma fiscal que tem que necessariamente ser preparada já. Mas uma reforma fiscal que permita a que nós angariemos a receita coincidente com as condições do país, uma reforma fiscal que simplifique, sobretudo nos impostos sobre rendimento, simplifique a vida às empresas e às famílias portuguesas e muitas vezes com o mesmo tipo de angariação de receita, mas reduzindo os custos que o próprio sistema tem para as famílias e para as empresas e o custo de pagar impostos, ou seja, aumentando a eficácia fiscal, será possível garantir que as famílias, as empresas, são menos penalizadas pelos impostos, que eu creio que é aquilo que nos une neste memorando. O memorando não é um fim em si mesmo, é uma ferramenta para atingir um momento em que possamos falar de alívio fiscal para as famílias e para as empresas e que o Estado viva de acordo com as condições e com as circunstâncias e com as possibilidades do país. Mas foi já aqui referido pelo Partido Socialista uma das medidas inegáveis que tomamos no Orçamento de Estado de aumento do IVA, das taxas do IVA para a restauração, e já aqui também foi dito pelo deputado Miguel Fasquilho, decorre imediatamente do ponto 2 do número 2 do ponto 1.23 do memorando da Troika, assinado pelo Partido Socialista, que haveria transferências de categorias e de bens nas taxas do IVA, das reduzidas e das intermédias, para as taxas mais elevadas. Eu percebo que o PS diga que o setor da restauração ou da hotelaria não deveria ter sido penalizado, mas é preciso então dizer qual é que era o setor que se queria ter sobrecarregado. Mas aquilo que nós vimos, e há uma notícia aqui do final de maio, Sr. Ministro, no Correio da Manhã, é que, ao contrário do que o Partido Socialista disse aqui hoje, que teria sido melhor não mexer no IVA da restauração, porque haveria um efeito contrário na angariação das receitas do IVA da restauração, há aqui uma informação que o Governo terá anunciado que nos primeiros 3 meses de 2012 teve uma subida de 109% no IVA na restauração. Ora, como as taxas subiram de 13% para 23%, não duplicaram, o que seria um aumento de 100%, há até um ganho de eficácia fiscal ainda superior ao próprio aumento que seria devido à diferença resultante da reestruturação da taxa. Nós atribuímos isso, porventura, ao combate à fraude e à evasão fiscal, que sabemos que neste setor era também um problema. Mas gostaria de lhe perguntar se é verdade ou não, como aqui o Partido Socialista disse, que mais valia não ter mexido nestas taxas de IVA, porque aquilo que nós olhamos para o bolo total da despesa do IVA e vemos uma redução, se deveria extraordinariamente só e apenas a um possível hipotético problema na área da restauração. Quando é evidente que a recessão, como já se disse, que é uma consequência dos endividamentos passados, tem problemas, como é evidente, no clima económico e, consequentemente, na cobrança do IVA. Por fim, Sr. Ministro, gostávamos também de lhe perguntar por uma questão que tem sido um bocado esquecida, mas que o CDS não gostaria de deixar passar, e que tem a ver com os fundos intermédios do Estado. Aquilo em que o Estado gasta para subsistir em si mesmo. E gostaríamos de lhe perguntar se tem informações atualizadas sobre a evolução desta despesa pública para perceber também qual é o esforço que o próprio Estado está a fazer nos seus serviços, nas suas estruturas intermédias, não imputando nunca a eficácia e o cumprimento do programa aos esforços dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu começo por pedir-lhe desculpa, dada a minha incapacidade documentada repetidas vezes de pronunciar o seu apelido, pelo que não o tentarei fazer. Se o Sr. Presidente me der licença, eu pediria ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que respondesse à questão do IVA e ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento que responda à questão dos consumos intermédios. Se sobrar tempo, eu próprio gostaria de responder às restantes questões. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro das Finanças. Relativamente à questão que foi colocada, eu começava por reafirmar aquilo que já foi dito pelo Sr. Ministro das Finanças e de uma forma clara. De
facto, os níveis de receita fiscal de maio ficaram abaixo do que estava esperado. E o Governo, como sempre o disse, o mês de maio era o primeiro mês, seria o primeiro mês em que era possível fazer essa análise de uma forma consistente. E o Governo, também como sempre o disse, com o boletim de execução orçamental de maio, vem fazer essa análise no primeiro mês em que isso é possível e num exercício de total transparência. Ou seja, em vez de esperar pelo final do ano, falo de uma forma transparente no mês de maio. E não obstante, como também já foi dito, não se poderem fazer extrapolações lineares para o conjunto do ano, a informação agora disponível sugere de facto um aumento dos riscos e das incertezas da execução orçamental, associados quer às contribuições sociais, quer ao subsídio de desemprego, quer às receitas fiscais. E no que diz respeito às receitas fiscais, e especificamente à receita do IVA, a mesma está relacionada com uma evolução macroeconómica caracterizada por uma contração, por uma diminuição da procura interna, que tem sido compensada por um aumento de exportações, mas que, do ponto de vista da receita, não compensa a receita que está associada à contração da procura interna. E por isso, daí o nível de discussão das receitas do IVA. Agora, relativamente à questão da restauração, há de facto matérias que convém explicar e convém clarificar, porque por vezes surgem um conjunto de afirmações que estão pouco fundamentadas e não correspondem à realidade dos factos. E por isso convém clarificar essas matérias. E o que eu posso dizer é que, com base nos dados apurados até final de maio, revelam que a receita do IVA da restauração, não obstante a quebra do consumo, e é importante fazer nota deste ponto, não obstante a quebra do consumo, aumentou mais de 100%, mais precisamente 109%, face ao valor do IVA até maio de 2011. Ascendendo a receita a cerca de 140 milhões de euros. É importante também referir, como já foi, aliás, colocado na pergunta, que este aumento da receita do IVA ultrapassa significativamente o resultado da reestruturação da taxa neste setor e que foi introduzida no Orçamento de Estado para 2012. E queria, aliás, notar também que este aumento da receita do IVA, no que diz respeito às empresas que estão no regime, as empresas do setor da restauração, que estão no regime mensal, este aumento da receita ultrapassou cerca de 120% face a período homólogo de 2011. E, de facto, este aumento da receita neste setor em especial só pode ser explicado com, de facto, um aumento da eficácia das medidas de combate à informalidade, que é um ponto que, aliás, poucas vezes é referido pelos partidos da oposição e que me parece central na questão fiscal em Portugal. Este combate à informalidade foi, desde o princípio, uma prioridade fixada pelo Governo no Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão, aprovado em outubro de 2011, plano esse que prevê um conjunto grande de medidas de combate à informalidade, à fraude e à evasão. E eu salientaria duas que considero da maior importância nesta área da informalidade. Em primeiro lugar, a imposição pela primeira vez da obrigatoriedade de utilização de programas de faturação certificados pelos agentes económicos, o que permitiu garantir uma maior transparência no pagamento dos bens e serviços e impedindo, em muitos casos, a adulteração de faturas e consequentes registros contabilísticos. E, de facto, esta obrigatoriedade que acontece pela primeira vez é um instrumento muito eficiente no combate à fraude e à informalidade. E, em segundo lugar, uma segunda medida que eu considero também da maior relevância nesta área tem a ver com a obrigatoriedade das instituições de crédito fornecerem anualmente à Autoridade Tributária e Aduaneira
o valor de todos os pagamentos feitos por cartão de débito e cartão de crédito, efetuados por empresas e empresários em nome individual, sem todavia, e como foi aliás explicado, sem todavia identificar os titulares dos referidos cartões. Para além destas duas medidas relevantes, houve também um acréscimo dos efetivos da Inspeção Tributária. Entraram mais 350 efetivos da Inspeção Tributária em janeiro de 2012. Este número vai ser reforçado com mais 1000 efetivos até ao final do ano. E um ponto que queria referir relativamente a esta matéria tem a ver também com o fato de o Governo ir apresentar brevemente um conjunto de medidas de reforço, aliás previstas já no Orçamento de Estado para 2012, um conjunto de medidas de reforço da transmissão eletrónica de faturas, de forma também a combater a informalidade nesta área. Por isso, para terminar, este é um setor em que as medidas que foram introduzidas geraram um aumento de receita significativo, acima do que aquilo que resultava do aumento das taxas, e o reforço da inspeção tributária e o reforço do combate à fraude e evasão tem de facto aqui um papel, teve aqui de facto um papel decisivo, como vai continuar a ter até ao fim do ano. Muito obrigado. Sr. Presidente, então, licença muito brevemente, apenas para referir 3 questões relativamente à questão dos consumos intermédios. Como é bem sabido e os quadros da DGO mostram, as despesas para serviços da Administração Central, Conjunto da Segurança Social, têm estado a cair. Relativamente aos valores em contabilidade nacional, julgo que devemos esperar por aquilo que será publicado pelo INE até ao final do mês. E por último, o último comentário que gostaria de fazer relativamente a esta questão era chamar a atenção para um ponto metodológico que afetará os consumos intermédios no estado atual em que estamos e que tem a ver com o seguinte: a substituição de emissões de títulos de dívida pública por empréstimos, que, como é o caso em que estamos, tem um efeito em que são afetos, partes destes custos da dívida pública são afetos a algo chamado serviços de intermediação financeira indiretamente medidos. Isto é um ponto técnico, mas que afeta, e portanto há uma substituição de juros por este tipo de despesas classificadas em contabilidade nacional, e portanto este ponto afeta os consumos intermédios do setor público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria já ao PCP, Sr. Deputado